Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com as Amigas Pod. Seguimos firme no nosso projeto sobre política. Dessa vez, embarcamos em uma viagem pela história do Brasil, da proclamação da República ao Estado Novo, passando pela intensa Era Vargas, um dos períodos mais marcantes da nossa trajetória enquanto nação, que ajuda a entender muito do que somos hoje. Para essa conversa, tivemos o prazer de receber dois grandes professores de História, professor Celso Pereira, formado em Direito e História, com especialização em História Econômica. Atua como professor há 15 anos e atualmente leciona no Colégio 7 de Setembro, em Paulo Afonso. João Vitor Santos, graduado e mestre em História, especialista em ensino de Filosofia e Sociologia, ensino de História e Geografia, pesquisador do Laboratório Rio de Lutas e professor nas redes pública e privada. E claro, contamos também com a presença do nosso co-anfitrião, Dimitrios Cardoso de Carvalho, engenheiro de pesca e sócio da Aquaprêmio Aquicultura, que nos ajudou a conduzir essa conversa dividida em 2 episódios. Se você curte um conteúdo relevante, gosta de ouvir diferentes perspectivas e está aberto a aprender mais, fica com a gente, que o Com as Amigas Pod está cada vez melhor. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast preferido. Eu sou Viviane Carvalho e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema de política. Então, estamos nesse projeto, para ensinar, ajudar quem tem interesse em aprender mais sobre política e a gente iniciar da maneira correta. Então, eu estou representando aqui as pessoas que não entendem nada. Vou representar muito bem. E eu espero que todos gostem. Vamos aprender por aqui, né? Olá, eu sou Ana Paula, estou aqui na mesma vibe de Viviane, viu? Com 3 maravilhosos aqui, João Vitor, Dimi e Celso. A gente vai falar aqui sobre República Velha e Estado Novo. Então sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada. Inclusive, deu um calorzinho maior, 3 pessoas, né? Achei super ótimo. Gostei, fica mais cheinho, o Tom também adorou. Sejam muitíssimo bem-vindos. Por terem aceitado o convite, né? Um prazer receber vocês aqui. Obrigado. O prazer é meu. A gente aceita com muita honra, muita alegria essa oportunidade de conversar com as pessoas, né? Ajudar a instruir, iluminar, seja qual for a palavra que a galera queira usar, né? Mas o objetivo da gente aqui, acredito que seja de compartilhar, né, conhecimento e ideias. Muito bom. Estou sempre à disposição para toda iniciativa que eduque. Esse é talvez seja a minha maior atração com o meu trabalho. Estar em espaços de educação. E acho parabéns para vocês por terem essa iniciativa de fazer um podcast que tem um espacinho para pensar no próprio Brasil, né? De maneira consciente, de maneira inclusive embasada. Obrigada. Exatamente. Eu acho que a política, né, desde a polis que a gente viu no primeiro episódio de vocês até a monarquia, a gente começa a entender essa construção de tecido social que a gente tem. E como foi moldado esse tecido social de base na América Latina, que tem uma característica diferenciada, né? A gente tem uma presença militar muito forte e a influência militar durante todo esse tecido social e essa construção social da nossa política, né? E eu sou o curioso aqui, né? Na verdade eu vim compor, eu vim mais ouvir os professores e participar. Mas essa visão política e essa visão que é, sobretudo, holística, onde você parte da abertura de um todo e da conexão de como isso vem e como ele termina e como isso é cíclico, né, João e Celso? Se a gente parar, a gente chama República Velha, mas ela não é velha, ela é a nossa república até hoje, né? Exatamente. Ela tem um pouco mais de participação popular, mas o cabresto mudou a maneira só de ser impressa. Então acho que a gente começa aqui falando, e os meninos são excepcionais nisso, tenho certeza, a gente começa falando que a proclamação da República, ela surge por ideais que não necessariamente, né, são ideais republicanos. Então os meninos fiquem à vontade para começar. Eu sou o pitaqueiro, tá? Eu sou o pincelador da história só. Bom. A gente não saiu não, né? Mas não voltou. Não, é isso. Eu acho que é importante. Vocês já fizeram um episódio sobre a
passagem da monarquia para a república, né? Se eu não me engano, o episódio vai até o momento da derrubada e tal. Mas é muito importante que a gente compreenda que quando a monarquia cai, ela não é como uma temporada de série, né? Que termina e começa outra. Na verdade, a monarquia já cai dentro de um processo histórico que guarda dentro de si a república. Então, muito do que é a nossa república não é resultado da proclamação da república para frente. Muito do que é a nossa república é resultado das escolhas de quem proclamou a república durante o processo de derrubada do regime antigo. Então, a gente está falando de uma classe que derruba a monarquia, já planejando tomar conta do poder e pensando um Brasil que não é um plano que nasce depois que você monta a república. Fala, pronto, agora a república está montada, vamos lá. Não, já se pensava essa república nesse processo, né? E você pode... Celso, eu vou passar a palavra para tu rapidinho, mas só para a gente começar a pensar na coisa, como é que a república está sendo organizada antes dela surgir. A lei do ventre livre, por exemplo, né? A lei do ventre livre é um problema que a gente na escola costuma não conhecer. Perfeito. Qual é o grande problema da lei do ventre livre inclusive para os republicanos? Que é, a lei do ventre livre vai produzir filhos livres. E ele produz pessoas livres e não libertos. Dentro do sistema político brasileiro, o liberto, ele não vota, porque ele já foi escravizado. O livre vota. Aquela lei, ela é um problemaço, porque ela está propondo que em pouco tempo surja uma massa de pessoas negras aptas a votar. Então você tem uma briga palaciana muito grande em torno disso, porque vai libertar os meninos, mas amanhã eles são adultos. E nós vamos deixar essa massa de negros votar? Então mesmo os republicanos mais liberais vão ter brigas palacianas contra isso. E eu sou da vertente historiográfica que compreende que esses republicanos já estão brigando para construir um país onde eles possam pilotar a máquina com mais poder diretamente, exatamente para ter a capacidade de dirigir esse processo e dizer, olha, pelo que eu estou vendo, a gente está caminhando para um problema sério, que é um negócio que eu acho que é o que a gente vai falar aqui o tempo inteiro. A gente está caminhando para uma tensão dos excluídos para se tornarem parte do corpo político. Então nós precisamos dirigir esse caminho para evitar que isso aconteça. Então uma lei como essa, a lei dos sexagenários, elas vão nos dando pistas de como antes da República o projeto da exclusão está sendo desenhado. Então é uma república que nasce para coroar e dar mola propulsora a um projeto excludente. E acho que uma das maiores, já que João Vitor colocou aí a questão da legislação, um dos maiores projetos excludentes foi justamente a Lei de Terras, de 1850, né, que já vai começar a definir a classe que vai ter acesso à capacidade de produção e a classe que não teria. Né? Quando a gente fala muito desse período, desse processo de transição da monarquia para a república, sempre tem o questionamento, foi golpe ou foi revolução? No conceito de golpe, a gente entende que é quando você toma o poder para que as coisas se mantenham como sempre foram. E revolução, você tem uma mudança substancial em como as coisas vão funcionar. No caso aqui da proclamação da República, a gente sempre tem esse sentimento porque foi os dois. Né? Ele tira uma classe, uma característica de governo, que era a monarquia absolutista, né, que é uma das peculiaridades do Brasil, né, do liberalismo tupiniquim, né, que é uma monarquia que tem uma Constituição, e nessa Constituição a gente tem 4 poderes, que é o Executivo, né, que a gente já viu até algumas coisas, até alguns conceitos errados, acho que João Vitor já teve que corrigir isso muito em sala de aula, que normalmente o povo começa a dizer, o rei, ele é o poder executivo. Não, o rei não é o poder executivo. O poder executivo é pelo primeiro-ministro, né? Que tem até a lenda de que quando o Marechal Deodoro foi lá, ele foi para derrubar o primeiro-ministro e acabou derrubando a monarquia toda. E tinha um legislativo e o judiciário. O rei, ele era o poder moderador. Perfeito. Né? Então ele era o poder moderador, então ele ficava ali exercendo um poder absolutista na prática. Então você tem essa característica que vai acabar,
né? A gente tem o fim desse poder absolutista na mão de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, né, você tem uma continuidade, que é isso que a gente está falando. A continuidade da classe social que detém o capital da época. Vamos tentar traduzir capital do jeito mais rápido possível. Vamos entender o capital como a capacidade de produzir ou capacidade de produção. E aí você pode fazer a analogia para qualquer coisa. O capital político, o capital financeiro, o capital industrial é aquele que detém o meio, né, a capacidade de produzir alguma coisa. Então aí disso daí você tem o quê? Você tem uma classe que é basicamente os grandes produtores, os grandes detentores de terra, né, e os comerciantes alinhados a eles. E aí esses caras vão identificar a problemática, né, do surgimento de uma capacidade capital popular. Que aí você vai ter pessoas que vieram de uma origem, né, e aí a escravidão também, a gente precisa entender que a escravidão no Brasil ela não era só um efeito econômico, ela era um efeito cultural também. Porque a gente tem o registro de que a escravidão, já na época em que ela acaba, ela já era prejudicial economicamente. O trabalhador livre, assalariado, mal pago, era mais economicamente viável do que o escravo, mas ainda assim existia a manutenção da escravidão, né? Então você tem aí o problema republicano do novo eleitor, né, que era um perigo, um cara que poderia ter consciência do que estava acontecendo. Muito dos movimentos de libertação é sempre associado à figura da princesa Isabel e exclui os republicanos que lutaram para o fim da escravidão, as associações, qual era o termo? Abolicionistas. Você tinha Luiz Gama, né? Você tinha André Rebouças. Isso. Né? Toda uma gama de intelectuais que eram justamente pessoas que, pelo sistema, não deveriam existir. Intelectuais, negros, que defendem escravos. Eles também não são iguais aos muitos eleitores que a gente tem hoje, que vivem numa situação que podem votar, mas que vivem numa situação de miséria e que estão nessa realidade, mas também podem ser, mas vendem seu voto ou não conseguem entender, apesar de toda a miséria e apesar de toda a dificuldade, muitas vezes não consegue ter a percepção de onde está inserido de um movimento político, de tudo que acontece nessa realidade. Esses novos eleitores, eles não são também eles não representam muitas das pessoas que votam hoje. Sim, né? Acredito que você tem acesso, apesar de sofrer as consequências de uma realidade, apesar de sofrer as consequências dessa realidade política, às vezes a pessoa não consegue nem... Existe a fome, existe a miséria, mas com tudo isso você não consegue ter a real noção ou se revoltar com o que está acontecendo e muitas vezes vender também seu voto. Isso já não acontecia nesse contexto histórico? Tem um elemento aí, um elemento cultural, social do Brasil e do mundo, que é o seguinte, fazendo analogia com outros lugares, Rio de Janeiro era a capital da época, né? Antes do Rio de Janeiro era Salvador. Salvador teve muitos protestos, não só de ex-escravo, mas protestos populares, né? A gente costuma trazer para o Brasil a ideia de que o Brasil tem uma riqueza culinária. Isso não é necessariamente verdade 100%. Né? A alimentação básica do brasileiro era farinha de mandioca com água e você tinha comidas de exceção. A gente vai ter a riqueza da culinária brasileira já no começo dos anos 1800. Aí que a gente vai ter essa riqueza, essa coisa. Então, assim, faltava comida e era uma constante. Períodos de fome, a galera protestava. No Rio de Janeiro, também havia isso. No Rio de Janeiro, a gente vai ter, durante o século, você tinha muito protesto. Um dos mais famosos, talvez, na história do Brasil, ter sido a Noite das Garrafadas, que foram 3 dias de porrada no meio da rua, do povo trocando tapa no meio da rua, sabe? Então, assim, essa ideia dessa política que a gente tem hoje, que parece que o povo ele é muito alheio à política, isso não é uma construção 100% verdade. Então havia sim uma participação popular muito forte. E essas participações populares foram brutalmente reprimidas, violentíssimas.
O adendo que eu consigo fazer em cima do que você perguntou, Vi, é o seguinte. Pense que a participação popular, ela existia, mas analfabeto não votava. Tá? Quando vem a República, analfabeto não votava. Mulher não votava. Então existia uma tensão, não só por isso, mas existia uma tensão dentro do Exército que lutava por mais espaço, que lutava por melhores salários. Então a República, ela vem de um conjunto de tensões. Então os meninos falaram, tinha muita tensão? Tinha. E quem bota querosene na fogueira? É Isabel. A princesa Isabel, ela faz um discurso onde ela declara duas coisas que incomodariam demais as oligarquias que dominavam o país desde o tempo de Dom Pedro, que existia, inclusive, um movimento republicano. E que a gente vai ter, mais à frente, o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente, quando a gente chegar lá, Prudente era um legítimo republicano, era alguém ligado à ala republicana, né? E Prudente, salvo engano, foi um constituinte, né? Então a gente tem assim uma particularidade nessa república, com a declaração da princesa Isabel, duas coisas. Primeiro é a abolição. A abolição é expropriação. É como se você tivesse um carro e alguém expropriasse o seu carro, como se você tivesse terra e alguém expropriasse sua terra. Então essa era a visão que se tinha de um escravo naquela época. Então ela vem expropriando o escravo, aquele patrimônio que pertencia àqueles oligarcas. E uma segunda coisa que ela atenciona é o voto feminino, porque ela fala sobre voto feminino. Se a gente pegar os documentos históricos, a gente vai ver uma frase dela, que é atribuída a ela, e a gente observa ela dizer, se uma mulher consegue assinar a abolição, ela tem que ter o direito também de decidir o rumo do país. Ela também consegue. Ou seja, ela fala pelo voto feminino. Então, essa sensação de que essa grande maioria estava alheia, ela vai abrir, então, uma questão que é básica. É alheio pela sua... Aí vamos partir para o pensamento platônico, ou da caverna de Platão. Você é alheio por não conseguir perceber onde você está inserido, então eles eram alheios por não conseguir ter a visão de longo prazo, né? E isso acontece hoje. Hoje a gente muitas vezes não consegue perceber o dano da venda do voto, né? A visão é de curto prazo. Então talvez dentro desse espectro, sim, essa realidade ela se repita com um outro formato, né? Então se eu entendi a pergunta é mais ou menos isso. Veja, a gente vai falar de república, né? E tem uma... Dimi falou no começo que existe que a gente chama na história de... que são processos, continuidades de longo termo, né? Que são aquelas estruturas sociais que você pode percebê-las num longuíssimo tempo. Por exemplo, se você prestar atenção e você tirar a parte superficial da coisa, você vai perceber que a nossa república tem alguns pontos de tensão que atravessam a nossa história, pelo menos até 64. E eu acho que até agora. A necessidade de fazer um corpo político que não seja amplo o suficiente para abarcar as massas. Perfeito. Então essa é a primeira característica da nossa república. A gente vai fazer uma coisa que não é muito comum no mundo, mas que no Brasil é muito comum. O nosso corpo político, ele é separado do nosso corpo social. Então a gente quem nunca ouviu na rua dizer, política não presta, político, a gente separa. Perfeito. Política de vida social, como se elas fossem separáveis. Isso é uma construção pré-republicana. Sim. Como se isso não fizesse parte da gente, Como que se estivesse existisse distante da gente. um né? espaço de política e um espaço de ser cidadão. Já foi Isso abre construído espaço- intencionalmente. Isso abre espaço para criar o que a gente chama de cidadão fiscal, que tem muito na nossa república. É o cara que paga imposto, mas não participa da política. Então veja, primeira coisa, um corpo político que se separa do corpo de cidadãos. Então vai, obviamente, construir em alguma medida um corpo de cidadãos que vai sempre enxergar a política como distante de si, né? Mas você vai ter ao mesmo tempo uma massa de gente pobre que vai apoiar a república por uma coisa muito simples. Até aqui somos miseráveis. Perfeito. A esperança é que a república traga outra coisa. Sempre aquela questão da sede de mudança, né?
E assim, e E depois... paixão também. Também a gente vai ter... E é muito incrível, porque já vou falar na Guarda Negra, que é uma guarda de homens negros que desmancham comícios republicanos na porrada, porque Exato. defendem a monarquia, porque não acreditam que a república cumprirá a promessa de um novo mundo. Um monte de movimentos sociais vão explodir na república, e muitos deles como crítica àquilo que se pensou que a república seria. Perfeito. Canudos é um deles. Canudos é um Canudos é um deles. É o primeiro. Como é o nome dele? Antônio Conselheiro. É. Vamos chamar ele de monarquista porque ele está criticando a república, mas ele não critica a república em nome de uma restauração monárquica. Ele critica a república para dizer: Cadê? Cadê o horizonte maravilhoso? Quer dizer, eu vou ter que construir na porrada porque o próprio Estado não é capaz. A outra coisa, para eu concluir, Antes dele teve a Armada, inclusive, né, João? Sim. E toda revolta dentro da república E antes teve o evento de Florianópolis também. Sim, todas essas revoltas têm um Deixa eu quê ver. de... isso vai acontecer na redemocratização também, tá? Tem um quê de... Veio aí a república, veio. E aí? Quanto tempo é que leva mesmo para ela funcionar? Para eu ser abraçado pelo Estado? Quanto tempo leva... em todo lugar, em alguma medida, vai haver uma reclamação sobre algum quesito da vida social que é pertinente ao que a república deveria ter me dado. O outro ponto fundamental é a terra, né? O Stedley vai dizer a lei de terras é a pia batismal do latifúndio, e de alguma maneira é ela que desenha o nosso destino agroexportador, porque quando ela diz só pode ter terra quem tem dinheiro, é igual quando na república diz assim, educação é para todo mundo, só que para vir para aula tem que vir de sapato. Aí, menino pobre não tem sapato, mas para a escola. Não tem nenhuma proibição de pobre estudar. A mesma coisa acontece com o voto. O voto só vai ser proibido expressamente em lei na república. Na monarquia, podia votar, contanto que você se alistasse, contanto que você assinasse um documento. Pode, mas... Você pode, Você mas... tem, mas acabou, né? Pode, tem, mas acabou. Você pode, contanto que você escreva um negocinho aqui pra mim. Ah, não sabe não? Que pena, eu até queria que tu votasse, cara. Para você ter ideia, a participação popular no período ali da Primeira República e até, salvo engano, 50, vocês me corrijam se eu estiver certo, ou até 40, que até lá, no máximo, 3 a 4% da população definiu o presidente. Imagine. E o que é que faz com que a República entre em colapso? O que faz com que a República entre em colapso lá na frente, nas décadas subsequentes, é que as pessoas vão entendendo que esse governo decidido por 3%, 4%, vem favorecendo 3%, 4%, e que isso está errado. Mas veja, foram décadas para que isso virasse estopim, né? Então isso não vai virar estopim ali no começo. A República ela é extremamente conturbada, ela é repleta de revoluções. Então a gente tem a Armada, a gente tem Degola, a gente tem Canudos. Então a gente tem um conjunto de revoluções, de revoltas, de protestos, e a República responde com muito sangue e muita violência. Então, acesso à terra, imagine que a República ela é uma república, primeiro, a República da Espada, que vem com Deodoro, vem Floriano. Floriano, veja como é cíclico, e aí eu volto a ver. Por que velha? Floriano tem uma brilhante ideia. Crédito, empréstimo, terra, subsídio. E o que é que acontece? Empresa fantasma. Olha, empresa fantasma, inadimplência, emissão de moeda. Olha que interessante, emissão de moeda. Déficit fiscal, crise econômica, revolta. É chamado de Marechal de Ferro, porque ele vai até Desterro, em Santa Catarina, fuzila os revoltosos e degola os revoltosos. Desterro recebe o nome de Florianópolis em homenagem a ele, que degolou as pessoas lá. A crise se agrava
Meu Deus. E vem Prudente de Moraes, apelidado de Prudente demais, porque era um pacificador. Então veja que essa república, ela vem repleta de violência, de sangue, de exclusão. É um nascedouro atípico. Se você analisar a construção das repúblicas pelo mundo, existem grandes e graves diferenças, né? A gente tem, inclusive, os marinheiros com um protagonismo muito grande, porque muitos negros iam para a Europa. Chegavam na Europa, encontravam um velho mundo em um outro estágio de desenvolvimento. Voltavam para o Brasil, trabalho forçado e castigo físico, né? Mas a gente vai chegar lá, na Revolta da Chibata. Uma das coisas importantes é que nesse período, você falou aí da República da Espada, né? Que foi o Floriano, Deodoro Floriano, aí vem o Prudente. O retorno estava programado. Sim. Que é com Moreira César. Com Moreira. Só que aí Moreira César, que é o famoso que vai lá para Florianópolis, é o cara que degola a galera, né? Mata um... E quando a gente fala assim, fica distante, né, da nossa visão, porque a gente não vê esse tipo de coisa mais, graças a Deus, há muito tempo, mas era uma coisa impressionante. O movimento da degola foi enfileirar um bocado de gente na avenida e cortar a garganta de todo mundo e deixar todo mundo estribuchando na frente como um espetáculo, né? É esse o nível de violência. Às vezes, quando a gente fala de violência, as pessoas tendem a ficar muito presas àquele imaginário dos filminhos da Netflix, da coisa do cinema. Não, era uma violência real. Era um soldado botando um cara ajoelhado, cortando a garganta dele, deixando todo mundo vendo, gente aplaudindo, mesmo, né, para dar o exemplo. E assim, o Moreira César, ele volta como herói. E ele vai para Canudos, entende? Ele vai para Canudos já candidato. O objetivo dele era chegar em Canudos, fazer a mesma coisa, né? Cortar a garganta dos revoltosos lá de Canudos, né? E voltar, né, por Pernambuco, que aí também tem a questão de Pernambuco como um dos estados mais politicamente ativos. Voltar para Pernambuco, subir a Bahia e vir já em campanha, para quando chegar no Rio de Janeiro, já chegar, né, com recepção digna de um César para ser eleito presidente. Só que aí ele deu azar, né? Quer dizer, azar para ele, né? Lá em Canudos ele morreu. Então a gente não teve o retorno da política da espada, porque senão ia ficar... A troca não seria o que vai ficar famoso depois, que é o café com leite, né? Não seria entre Minas e São Paulo. Seria entre um militar e um civil, né? Nesse jogo republicano. Aí com a morte de Moreira César, o partido, os militares... Mas não é que ele morreu em combate. Em combate? Ele morreu em combate, ele foi assassinado. O governo brasileiro precisou de 4 expedições para conter Canudos. E que não tinha e não tinha nada a ver com o monarquismo. E João estava falando, não tinha nada a ver. Eles compraram um carregamento de madeira para o Arraial, lá de Canudos. Em Juazeiro, a madeira não foi entregue. Eles disseram, você não vai entregar não? Não, então nós vamos marchar e vamos buscar. Essas revoltas todas que acontecem, e normalmente a gente vê a força do Estado, da violência e tal, que cala essas pessoas, que freiam essas pessoas. E você falou agora, né? A gente não vê mais isso assim, não vê tão explicitamente aplaudindo fisicamente, digamos assim, in loco, digamos assim, né? Mas a gente ainda vê muita repressão, sei lá, disfarçada, não sei exatamente qual seria a palavra, né? Então, assim... Mas eu tenho a impressão que muita gente adoraria que isso acontecesse ainda, de você ser contra algo e pudessem fazer isso com a gente em praça pública. Do ponto de vista civilizatório, acho que eu até conversei isso com o João um tempo lá na roça, que a gente evoluiu muito, porque hoje em dia existem pessoas, de vez em quando você vê uns vídeos, um cara é executado e tem gente que vai lá, muito bem, um CPF a menos, não sei o quê, mas é uma coisa mais contida. Se você pegar aqui no tempo da República,
a galera lotava uma praça para ver um enforcamento, na monarquia, Cultural, né? para ver um enforcamento, para ver uma execução, né? O famoso esquartejamento do herói da República, né? Acho que foi o primeiro herói, foi Tiradentes, não foi? Tiradentes. Considerado Foi alçado a herói, né? Foi um dos primeiros heróis, acho que foi ele, se eu não me engano. E na execução dele, no esquartejamento dele, foi um evento tipo nível COP30 que teve agora. Foi um negócio assim gigantesco para ver ele sendo esquartejado, sabe? E tem que levar... Imagine que era os pais levando os filhos no ombro para ver, sabe? Então, assim, nesse ponto a gente evoluiu bastante. Existem pessoas que curtem o tipo de crueldade? Existem. Mas esses já são até mais contidos. São pessoas que não tem nem, muitas vezes, não tem nem coragem muito de mostrar a cara, né? Então, nesse ponto de vista civilizatório, a gente evoluiu bastante. Isso tem muita diferença. Né? Essa semana que a gente assistiu aquele filme lá com Fernanda... É Fernanda Torres? Sim, Fernando. o Ainda Estou Aqui. Eu não tinha assistido... A história de Herzog. Eu não tinha assistido o filme, né? E quando vendo aquela situação ali das pessoas entrando na casa e retirando, e ela sem saber onde estava o marido dela, e sendo vigiada, e sendo levada, colocando um saco na cabeça. Meu Deus do céu! Sempre que eu assisto alguma coisa, eu me coloco naquela situação. Eu fiz graças a Deus, né? Estado repressor, né? Sempre que a gente... entrar na sua casa e levar e colocar um Aquilo ali é meio que o mínimo. A gente vê os eventos históricos acontecendo e aí porque a gente tá sempre vendo uma narrativa, né, do evento histórico. E aí a maioria das pessoas fica assim, nossa, mas aconteceu isso com todo mundo o tempo inteiro, 100%. Gente, para a maioria das pessoas, Não. imagine o peixeiro ou o agricultor lá, tá lá o cara capinando, chega alguém, a república, a monarquia caiu, agora é a república, e o cara tá. Valeu. Permanece. Mudou. Certo. Mudou o quê? Até quando vem alguma coisa, como por exemplo, aí vem as revoltas populares, quando você tem alguma coisa, uma crise de comida, ou uma crise política, financeira, né, que chega aí as pessoas têm essa mobilização, aí João Vitor pode falar da relação desses movimentos populares, né? Esses movimentos populares, eles são justamente o que faz a pessoa chegar naquele ponto em que ele, eita, senti, bateu em mim agora aquilo dali. O que é que está acontecendo? Aí ele vai, e aí conversa com o vizinho, ele conversa com o outro, vê todo mundo naquela situação, sempre tem um ou outro agente provocador que vai ter um pouco mais de consciência, que vai explicar um pouco mais e que vai trazer e vai tentar conscientizar, ou pelo menos vai tentar inflamar aquilo dali, e aí traz as pessoas para as revoltas populares. Mais uma coisa que o Brasil sempre foi muito especialista, né, desde da fundação lá dos primeiros, né, acampamentos até os dias de hoje, é uma capacidade muito interessante do ponto de vista mundial em conseguir reprimir essas revoltas. Sempre com muito. E quando a revolta ganha, né, e até a vitória é tirada do movimento popular. Porque aí o cara, por exemplo, com as greves lá de 1917, que o governo é obrigado a atender às greves de 1917, né, do Brasil, é colocado como o quê? Como o governo fez. O governo estabeleceu as leis trabalhistas, né, que Getúlio Vargas vai fazer, mas as primeiras leis trabalhistas começam a ser conquistadas individualmente por categoria em 1917, com as greves de 17. Né? Então você tem ali, aí a República faz o quê? Toma para si, né? Quer dizer, sou eu que estou te dando. O mérito é meu. O mérito porque eu sou bonzinho, porque eu sou o teu amiguinho. Então sou eu que estou, né? Eu que estou te dando essa conquista. O poder escreve a história. A história ela é escrita a partir da ótica de quem venceu a guerra, de quem venceu a disputa, né? Se a gente pegar os ciclos, a gente tem lá no início da República a espada. Depois a gente tem ali as oligarquias. Quem sucede Prudente de Moraes, pós-Canudos, é o cara que vai fazer o grande acordo. Vocês já ouviram o grande acordo nacional? Alguém já ouviu, né? O vamos fazer um grande acordo nacional. Né? Tinha um rapaz recentemente que fez um grande acordo nacional. E ele começa essa política do compadrio.
ele começa essa política dos governadores, ele começa esse movimento em que eu te apoio para ser governador, você apoia os meus senadores, e aí todo mundo se apoia, e só que ninguém apoia quem? O povo. Então, o movimento da política, quando vem as oligarquias do café com leite dominando o cenário político, essas oligarquias vão trabalhar basicamente o interesse dessa elite agrária, né, que estava com o poder nas mãos. Então entendam o seguinte, por que é que Celso quando fala e vem uma crise, João quando fala e tem uma crise, nós estamos em crise desde sempre. O nosso crescimento é em W, e aí eu não vou entrar em economia, senão acaba o podcast e a gente não termina o conceito, mas o nosso crescimento é em W. Nós temos pequenas altas, pequenas quedas, pequenas altas, pequenas quedas, e às vezes nós temos crises mais profundas, que são movimentos globais. Então essa primeira república, essa política de compadrio, esse estabelecimento de coronéis, ainda que incipiente e não institucionalizado, eu acho que todo mundo concorda aqui que isso não estava completamente institucionalizado, mas ele já se apresenta no início ali dessa república, né? E isso vai se sucedendo. Temos grandes avanços, vamos negar que existe avanço. Não, nós tivemos avanços, né? Nós tivemos institucionalização, nós tivemos presidentes que estruturaram o Ministério da Agricultura, que criaram a Fundação Nacional do Índio, né? Ainda nesse momento, nós tivemos o primeiro arranque, vamos dizer assim, de industrialização a partir do advento da Primeira Guerra. Eu acho que todo mundo concorda que, com a crise global, o Brasil precisava, né, fazer o quê? Ser mais autossuficiente. Mas a gente tem também aberrações que existem ainda hoje, né, onde o café deixa de ser produto de primeira necessidade, tem uma sobrinha de café, os caras vão ali em Taubaté, fazem um conselho e dizem, é o seguinte, vamos pegar o dinheiro do pagador de imposto para comprar o café que está sobrando. Então, a gente observa que essa primeira república, esse início, ele tem nome, sobrenome, público-alvo, mas ele tem uma negligência declarada. Por isso as revoltas. Mas quem é que contou essa história? Quando eu estudei Educação Moral e Cívica, nós estudamos, né, Paulo? A Educação Moral e Cívica, a gente aprende sobre uma ótica de Estado. Para mim, que sou um liberal, e aí eu sou a favor da propriedade privada e dessa coisa toda, que aí a gente vai abrir esse debate mais à frente, né, João? Para mim, que sou um liberal, eu sei quem é o meu inimigo, sabe? Eu sei quem me taxa, eu sei quem me rouba e eu sei quem leva de mim prometendo o que nunca entrega. Mas essa república ela já é assim lá atrás. Ela tem essa característica, e talvez os meninos possam me corrigir, mas a grande característica dessa república é que ela tem nome, sobrenome e alvo de quem será expressamente negligenciado dentro de todo esse processo. E o oprimido tem um grande problema, o oprimido, que ele aprende que quando ele chegar no espaço de liderança, o professor dele foi quem? O opressor. E existe esse alto risco de retaliação. E você cria um ciclo vicioso que é muito ruim. Se você quiser perseguir a história da República no Brasil, você vai olhar para isso. Você vai olhar para a disputa por definir quem é cidadão. Então você vai ver a briga em torno disso ao longo de toda a história. A briga pela terra, porque a terra é fundamental até para o próprio capitalismo, né? Você vai ver a briga pela alfabetização. Então se você pegar a Constituição Republicana e diversos outros momentos de treta na República Brasileira, eu vou pegar um exemplo de longo termo, 64, a grande treta com Jango foi que Jango queria dar voto aos analfabetos. Perfeito. E fazer reforma agrária. E as mulheres também. E as mulheres já tinham voto em 34. Foi quem que botou o voto feminino? O voto Getúlio Vargas. Em Getúlio Vargas.
Então você vê. Vão estar com o professor. Você vê, olha só. Os caras brigam sobre quem pode votar. A República, quando é instaurada, proíbe expressamente o voto do analfabeto. Depois ela ainda faz um negócio que é pior, que ela pega ela tira o censo, mas ela proíbe expressamente o voto do analfabeto, ou seja, e aí ela faz uma coisa que é pior. Ela não, eu nem usa a palavra negligenciar, porque negligenciar pressupõe que você deveria se importar e por algum motivo não se importou. Ela simplesmente não quer produzir uma massificação da educação no Brasil. Então, a primeira coisa que ela faz é, não pode votar analfabeto e não tem escola para pobre. Pô, isso é um combo do mal, porque se o pré-requisito é ser alfabetizado e eu não dou escola, eu estou construindo uma política pública de exclusão do corpo de votantes, que é o corpo político. Você acha que hoje não permanece assim? Sem dúvida. Indiretamente não declaradamente, né? Do ponto de vista prático, Eu acho- o acesso à política é universal. Então, Mas- Ele é universal. mas hoje, a impressão que eu tenho é que eles percebem uma vantagem que os analfabetos votem. Pode ser. Porque Mas que é o que eu- continuem sem Qual era o estudar, argumento? ou que sejam analfabetos funcionais. Alfabetismo. Como existe hoje na educação, que as pessoas elas se formam e não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem fazer uma conta, não sabem nada, O mas estão argumento ali, é então esse. continuam. até porque você não pode mais tirar, não tira mais o voto, mas você tira a educação, né? É. A partir do momento que você não proporciona boas escolas, não proporciona o acesso, você permite que a pessoa vote e ela vai estar mais vulnerável. Mas eu acho que a sua... antes eles não podiam, tinha interesse que eles não fizessem. Eu acho que hoje Não, mas é isso. Como o voto já foi concedido, então você tirar a capacidade de pensar das pessoas, de estudar, de entender o universo, é o poder que eles têm. Então, se eu estou aqui e eu posso proporcionar educação para as pessoas e eu não proporciono, então eu estou tirando o voto delas, um voto consciente, no caso, né? Então, assim, até hoje a gente percebe que mudou uma coisa ou outra, mas a Existe- intenção É porque tá ali, pairando. quando o professor João Vitor ele bota essa questão de você dizer, olha, só vota quem sabe ler e escrever. E eu não coloco escola para você não Escola, aprender eu a tô ler e excluindo. escrever. Existe também uma característica da temporalidade da qual a gente está falando. Que é o seguinte, aí a gente precisa lembrar da imposição do sistema sistemático. Né? Nesse período, o capitalismo ele existia há pouco tempo. Então, assim, o capitalismo no Brasil. Porque aí a gente tem que entender esse período de transição do mercantilismo para o capitalismo. Para a gente resumir, para não ficar muito como o professor falou aqui, ficar uma aula de economia a gente não termina hoje. Imagine o seguinte, que o Brasil, até Dom Pedro II, era mercantilista. Por quê? Porque você não tinha a capacidade da iniciativa liberal. Então, por mais que você tivesse o dinheiro, o conhecimento, né, toda a estrutura para montar uma empresa, dependendo da empresa, você não poderia, porque você precisava de uma carta régia. Então, isso daí lhe dá uma característica de mercantilismo. Quem é que vai acabar com isso? O próprio Dom Pedro II. Ele que vai inserir o Brasil no capitalismo. Ele que vai dar mais liberdade capital. Não significa que é todo espaço de capital. Porque nesse período o mundo já está definido, você já começa o período de imperialismos, então o mundo já está mais ou menos como desenhado, como aqueles países que vão ser os detentores do capital e aqueles que vão fornecer a mão de obra barata e a matéria-prima. Então o Brasil ele está nesse período, o Brasil acabou se encaixando em que parte do capitalismo? Naquele que vai fornecer matéria-prima e mão de obra barata. Então aí a grande proporção de você educar é que estava numa época em que a educação fazia uma diferença muito grande. Então, você ensinar para aquelas pessoas naquele momento ler e escrever, você dava uma liberdade capital muito grande para as pessoas. Ameaça. Então, para você ter uma ideia, às vezes, uma das coisas legais do período republicano, né, dessa primeira fase da República, a gente tem conquistas gigantescas para o mundo e vieram do Brasil. Como o Instituto, que hoje é Instituto Butantan, mas naquele tempo não se chamava Instituto Butantan. Tinha outro nomezinho que eu esqueci agora. Ixi, Maria. Que foi até iniciado lá por Vital Brasil. Tu lembra como é o nome daquele instituto? Eu não tô lembrando agora, cara. Mas assim, foram institutos que trouxe pesquisas gigantescas. Vou lhe dar outro exemplo, Na época, então. teve a gripe espanhola. Isso. E o tratamento da Oswaldo gripe Cruz. espanhola veio do Brasil.
Porque os médicos do instituto foram lá, cara, eu vou me contaminar. E enquanto eu tiver consciência, eu vou registrando e vou fazendo. E essas coisas vieram do Brasil e foram exportadas. Né? Que é bom da gente, né? Uma das coisas. Para não dizer assim, pô, a gente só falou mal da República. Não. A República trouxe para o Brasil uma característica muito boa, que durou muito tempo, infelizmente. Isso ficou meio que corrompido, foi o posicionamento internacional do Brasil enquanto Estado. O Brasil sempre soube se defender muito bem enquanto Estado em uma postura internacional. Sabe? Diplomacia. A diplomacia brasileira sempre foi fantástica. E na Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi para a Primeira Guerra Mundial. Muita gente não sabe disso, mas a gente foi. A gente não foi como corpo de exército, a gente foi como um corpo médico. Tanto é que, quando vocês viajarem para a França, por exemplo, vocês vão ver que a embaixada do Brasil na França é num castelo. Os franceses são muito gratos pelo que o Brasil fez lá, salvando a vida de milhares de soldados franceses. E foram o quê? Médicos brasileiros que foram para lá, né, atuar. Então, assim, um mínimo de instrução que se tinha naquela época dava uma capacidade capital muito grande para as pessoas. Muito. E aí, por isso que a gente diz assim, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou proibir você de estudar. Porque aí você não vai ter nem o mínimo. Você está proibido. É diferente hoje, porque hoje você tem tecnologias de educação em que eu te ensino o suficiente para você ser um consumidor, não um produtor. Por quê? Porque você precisa ler o mínimo para olhar o seu WhatsApp e comprar lá sua revista em quadrinhos na Amazon, mas você não precisa saber o suficiente para olhar uma notícia e questionar e duvidar e saber o que é fake news, o que não é. Então, são níveis diferentes. Então, hoje, é até bom que o governo, né, dê a educação, porque aí eu controlo a educação. Naquele tempo, não. Aqui, o mínimo já estava um diferencial muito grande para as pessoas. Então, era importante privar o máximo possível de pessoas que tivessem um conhecimento, né, um pouco mais diferenciado. E aí, quando das coisas que a gente sempre teve, um dos debates foi, né, até que ponto é interessante, aí vem das lutas, né, até que ponto é interessante as pessoas terem o conhecimento, terem o acesso à educação, né, poder ter acesso a um nível superior. Né? A gente viu aí recentemente algumas alas políticas dizendo que o nível superior não vale mais. Sim. Cara, como não vale mais? Né? Então, você vê que existe essa briga aí até hoje. Né? Só que aí, naquele tempo, era a ideia de proibir você de produzir. Hoje, continua sendo também a ideia de proibir você de produzir. Só que naquele tempo, um nível básico de alfabetização já lhe tornava muito produtor. Né? Veja como a gente tem ciclos, né? Hoje também. A gente fala, termina com hoje também, né? E tem, assim, a gente teve um presidente, que foi Nilo Peçanha, né? Alguns dizem que é o primeiro negro, o primeiro mulato presidente, que ele é o padrinho da educação técnica brasileira, com a criação da Escola dos Artífices e Aprendizes, né? Então, dentre as boas criações da República, essa é uma boa criação da República. Mas a gente também tem características que são interessantes. Nós tivemos uma revolta no Brasil por conta de vacina. Oswaldo Cruz foi chamado para fazer a vacinação, né? E imagine o seguinte, quando ele vai fazer a vacinação, aquelas pessoas que tinham o poder e que estavam insatisfeitos com o direcionamento do país, começam a criar fake news. Que coisa estranha. Né? E essas fake news massificam que a vacina é coisa de tarado, que queriam ver o corpo das mulheres, que a vacina era para matar pobre. E a campanha de vacinação compulsória gera uma revolta conhecida como revolta da vacina. O primeiro movimento anti-vacina, né, começa ainda na República. Mas Oswaldo Cruz teve esse papel importante. Assim como Marechal Cândido Rondon já começa também nessa República, não é isso, João?
Não é isso, Celso? O movimento do sertanismo, né? De você começar a desbravar aí esse interior do Brasil. Então, assim, tem avanços? Tem. A diplomacia brasileira nem se fala. Primeira Guerra trouxe industrialização. Primeira Guerra trouxe para o Brasil um aumento do poder do operário, um aumento da entrada da classe média, um aumento da consciência, um aumento dos movimentos populares, um aumento da luta por melhores condições de trabalho, por melhores acessos. E isso é responsável, isso foi o estopim, a fonte geradora, uma guerra global, que criou um colapso na logística. O que a gente viu na pandemia, né, hoje com toda a ferramenta que tem, imagine isso lá atrás, antes de 1920. Né? Então esses movimentos que se intensificam, eles se intensificam a partir de ações e que, querendo ou não, a gente começa a enxergar nessa república uma conscientização popular dentro daquilo que era possível à época com a privação da educação e a privação do acesso. Não é isso? A gente tem um problema fundamental na nossa república que não nasce com as outras repúblicas da América Latina. Que é, as repúblicas na América Latina, a América Latina se quebra em muitos pedaços, tem uma discussão historiográfica sobre o que permitiu essa fragmentação e tal. Mas o que a gente sabe como consenso científico é que as elites ao redor do Brasil, elas lutam contra o projeto lá de Bolívar, que é o projeto do pan-americanismo, né, que ele tinha um projeto de que da América Central até o sul, da América do Sul, fosse um grande estado bolivariano. O que faria da gente uma potência mundial impossível de ser batida. A gente tem tudo, né? Por que a gente não concluiu? Por que o Congresso, que Bolívar chama, é uma grande negação desse projeto? O que a gente tem como consenso científico é que as elites preferiram quebrar a América Latina em pequenas repúblicas, porque isso era a garantia de que essas elites podiam controlar a sua própria região. Então, a elite que dominava a Argentina não ia querer anexar a Argentina a um grande país para ter que brigar para ver se influenciava a direção desse estado. Então, é melhor brigar por um território pequeno. O meu, onde eu já mando, na verdade, onde eu já dirigi a luta libertadora. Eu já me libertei da minha colônia, da minha metrópole. Eu vou me juntar a um pedação de terreno. Sabe lá quem vai mandar nisso? Onde vai ser o centro? Onde é que vai ser o centro disso? O Brasil fica com um pedação gigante de território, com um monte de repúblicas dentro. Ou melhor, com um monte de repúblicas não, mas com um conjunto de regiões. E aí essa tensão regional no Brasil, isso você pegar Hebe Matos, se você pegar o Marcos Napolitano, se você pegar a historiografia mais recente, e não a mais recente, não só a mais recente, mas também a mais afirmada, né, que produziu um consenso que até agora ninguém conseguiu demonstrar o contrário, é que essa tensão entre regiões, ela é muito do motor que desenha a nossa república. Por quê? Porque o Brasil é um país grandão e nós temos um monte de regiões que detestam a ideia de que sua região possa ser controlada por alguma outra força. Então nós temos regiões em constante tensão interna, ou seja, tem elites em São Paulo brigando entre si, tem elites no Nordeste brigando entre si, e tem a elite de São Paulo brigando contra a do Nordeste. Isso é uma tensão que a República tira o rei, e ela coloca um sistema no lugar que na Primeira República não resolve isso. Por quê? Porque as elites do café, as elites da oligarquia brasileira não quer poder centralizado e o projeto do Exército no Brasil sempre foi de poder centralizado. O Exército tem uma tradição positivista, cuja ideia é uma república autoritária, é uma ditadura republicana, onde intelectuais que estão no Exército, por coincidência ou não, estão lá, tem a capacidade de governar pela ciência e pela técnica o Estado. E submeter o território nacional à organização desse Estado, com esses intelectuais. Marechal Deodoro e Floriano, pesem as suas diferenças, eles não conseguiam responder a uma demanda de como é que eu organizo um Estado republicano que não se meta nos poderes regionais. E aí a briga, eu sempre digo com meus alunos, essa briga entre federalismo e unitarismo
ela vai explicar os nossos problemas até um dia desse. E se você olhar para a pandemia, você vai ver essa questão voltar. Compra vacina, quem não compra vacina, quando o governador de São Paulo comprou, o outro falou, então vou comprar, porque o Estado, a União não pode ser menos proativa do que o Estado, porque senão ele pega meu... Essa briga, ela não se apazigua, mas nós temos algumas tecnologias ao longo da história que apaziguam essa história. Aí é onde a gente entra na chamada República Oligárquica, que é onde Campos Salles e... Como é o nome do rapaz? Depois de Campos Salles, né? Tem Campos Salles e tem o Prudente Moraes. Prudente. Que Prudente é o primeiro, Campos Salles. Campos Salles, ele vai ser o artífice dessa república, essa, como é que chama? Política dos governadores. Exato. É ele quem vai desenhar esse modelo onde ele consegue, pela primeira vez depois da República, um desenho de país onde você consegue articular poderes, articular interesses entre o federal, o regional e o local. Isso é uma treta no Brasil. Basta você pensar na política na Bahia hoje. Articular o federal, o regional e o local. Só que isso não se dá. Vamos sentar numa mesa e combinar a República dos Governadores? Isso é na base do cacete. Isso é na base do assassinato e principalmente da fraude eleitoral. Então você tem aquele esquemão. Que vai trazer quem? A fraude eleitoral, a alegação de que as eleições eram fraudadas, faz com que haja um golpe e acenda Getúlio. Estou errado? Me corrija se eu estiver errado. Estamos aprendendo. Exatamente nesse contexto. Não seria de maneira tão direta. Mas o que acontece a princípio é muito tensionado. Você vai ter filme, por exemplo, tem o Massacre dos Coronéis. Os coronéis brigavam entre si pelaquela base de votantes que não era grande, para botar no cabresto. Porque como é que funcionava a brincadeira? É assim, você tem um treco chamado Comissão Verificadora de Poderes, que é uma comissão que pega a ata de votantes e valida as urnas. O que é que você faz com essa comissão? Coloca os seus, que vão pegar na hora de conferir os votos e dizer inválido, inválido. Opa, meu amigo, válido. E ele vai degolar, que é o termo usado, todos os candidatos que eram de oposição. Essa comissão é só para verificar se a quantidade de eleitores combina com a quantidade de votos. Isso. E validar, dizer se não tinha voto na urna, dizer que não tinha, colocar voto de gente morta, dizer que aquela quantidade de votos foi irregular, por isso, por aquilo outro. Então o cara verifica o voto impresso e ele diz que voto é válido ou não. Ele vai colocar no legislativo e nas casas legislativas só um grupão de amigos seus que tem como promessa apoiar o presidente. O presidente, como contrapartida, dá poderes e recursos ao governador, que é tudo desse mesmo blocão. E esse governador pega esses poderes e dá recurso ao coronel e transfere para o coronel o papel de Estado. Porque não é o governador que inaugura o postinho, para dar um exemplo. É o coronel, que é amigo do governador, que trouxe o postinho. Não é o governador que traz a escola, é o coronel que, porque é amigo do governador, vocês já estão percebendo do que eu estou falando, né? Compadrio. Fui eu que trouxe. A gente chama isso de clientelismo. Isso. É quando eu transformo o Estado, não numa relação republicana, onde a coisa pública é tua, a coisa pública eu administro. Mas não, a coisa pública não é tua, ela é presente meu. E é preciso que tu se alie a mim, que tu deva a mim, que tu tenha uma relação de dependência comigo. Senão não tem postinho, não tem escola, não tem carro-pipa. Não tem tudo de novo. Ou seja, né, de vez em quando a gente vê nas eleições hoje, fui eu que trouxe a SAMU. Não foi você, é lei federal, é recurso, você assinou os papéis. Você fez o grande trabalho de entregar o projeto. E a parte ruim é que muita gente acredita, né? Sim, Você porque vai essa... dali vai dizer, realmente, ele é... É uma construção cultural. É isso, eu estou dizendo que isso é um desenho político que não nos deixará. Porque a República, ela tem um livro que eu dou aula que tem assim, República nem tão pública. Eu acho perfeito. Porque ela é tudo menos pública. Esse desenho, durante um tempo, apazigua esses interesses. Porque aqui está todo mundo ganhando nesse círculo. Tem uma galera, como o Jimmy falou, que não está ganhando nada. Está ganhando chibata. Que é o povo. Aí é o famoso voto de cabresto, aquele controle do voto aberto, etc e tal. Então você tem esse desenho
que ele apazigua essas tensões. Mas é um momento. Quando é que vem Getúlio Vargas? No momento em que essas tensões não são mais apaziguáveis. Quando esse arranjo de equilibrar os interesses regionais se quebra, porradaria de novo. Getúlio Vargas será um novo elemento de tentar esse arranjo. Só que esse arranjo não é pacífico. A gente fala assim, política do café com leite. Parece que São Paulo e Minas Gerais pegaram nas mãos e somos amigos. Era amiguinho. Não era nada. Não era, Eles estavam era- esperando o tempo de dar uma atenção. mordida no outro. Tanto é que quando vem a crise de 29, café supérfluo, os Estados Unidos precisa parar de comprar café ou diminuir, o poder do café cai, aí o mineiro fala, passa pra mim o poder agora, não era aquele combinado? Os paulistas, Epa! farinha pouca, meu pirão primeiro. É. Eu vou ficar com o poder. Os caras, como assim? E aí você começa um processo de rearranjo. Aí pronto, aí apareceu o republicano de tudo que é buraco. Porque isso não é república. Os caras que estavam no barquinho, como Minas Gerais, que sai e entra na aliança liberal contra Getúlio. Quer dizer, fica na festa privada até quando não é mais bem-vinda, sai da festinha e entra na aliança liberal. Minas Gerais entrou na aliança liberal. Quer dizer que a palavra liberal às vezes vira bagunça na história do Brasil. Ô, civil. É impossível um negócio desse, né? E aí vão com Getúlio, em nome de um país, de uma república verdadeira, limpa, pura, casta, benevolente, acabar com a república oligárquica. É. E aí se inicia o... A Era Vargas, né? A chamada Era Vargas. Que compõe 3 períodos mais 1. Aí não são 4, não, porque o depois é bem diferente dos 3 primeiros. Não é 4, não, é 3 mais 1. É só roxo. Aí, bom, Getúlio, e aí parece até que Getúlio vem como um homem do povo. Né? Um homem para trazer aquilo dali, cara. Getúlio era tão amado pelas pessoas, né? Tão idolatrado pela narrativa que ele mesmo coloca sobre ele, né? Então, assim, Getúlio, ele tem lá um corpo de propaganda sobre ele. Perfeito. Que vai trazer uma figura que... Quando você pega pessoas assim, né? Eu e João Vitor, a gente entrevistou uma galera dos anos... que viveu ali aqueles anos 40, até os 50... A figura de Getúlio é uma figura quase mítica, né, na história do Brasil. Você não vê defeitos em Getúlio. Parece que o cara era assim, nasceu de um ovo de ouro, assim, é uma coisa impressionante. Mas isso foi uma construção justamente porque ele vem com esse contraponto dessas tensões, né, de Minas e São Paulo. Porque, para dizer bem assim, né, o Brasil ele realizou uma espécie de imperialismo sobre ele mesmo. E aí você tinha essa tensão entre Minas e São Paulo, e aí precisava do Estado para fazer esses acordos. Né? Porque qual era o objetivo disso? Cara, como a gente fala, né? O cidadão fiscal, ele paga o imposto, mas não participa. Mas alguém está usando aquele dinheiro. Quem era que usava? Justamente os fazendeiros de café. Para manter suas próprias estruturas de produção, para fazer o Estado, na hora que não tem comprador, o Estado compra o próprio café e armazena, para dizer assim, ó, tá aqui armazenado. Quando o preço do café melhorar, eu pego e vendo. Né? Então, assim, numa época em que a crise está crescendo, o que é que você deveria fazer? Poxa, eu vou investir em outras coisas. Não, mais gente vai plantar café porque tem a segurança de que o Estado vai garantir seu lucro. Aí, tu me permite uma nota de rodapé de teoria política. É muito importante que a gente nunca fale do Estado como se ele fosse um ser sobrenatural que vive e anda por conta própria. O Estado, ele é um conjunto de instituições. Isso. E ele vai ter a cara, a forma, os objetivos daqueles que conseguem conquistar a capacidade de dirigi-lo. Então, pensa aí. O Estado é um tanque de guerra. Ele vai atirar em quem o piloto mirar. Então não é o tanque de guerra por si só, não atira sozinho. Precisa que alguém esteja lá, que dirija esse tanque e aponte ele para alguns lugares. O que acontece com o convento de Taubaté. Os caras falam assim, chega de marechal. Se a gente quer um Estado para tomar conta dos nossos interesses, vamos botar cafeicultores. Exatamente. Campos Salles, Presidente de Moraes, vamos lá. E vamos lá. E aí o convento de Taubaté, que é tipo assim, é sacanagem. É muito. Vamos comprar o café excedente com dinheiro público para que vocês, eu, porque todos eles são cafeicultores, não tenhamos prejuízo nenhum.
e sem nenhum tipo de limite para a produção de café. O que é que o cafeicultor vai dizer? Eu não estou vendendo nada, mas já que não tem limite para o ressarcimento do meu prejuízo, eu vou plantar café como se eu estivesse vendendo tudo. Isso. Um adendo mais forte que eu acho aí nessa entrada de Getúlio e que Celso estava falando é: Getúlio inaugura o populismo. Na minha cabeça, Getúlio é o primeiro grande populista do Brasil. Getúlio é o cara que usa o marketing político pela primeira vez. Getúlio é o cara que direciona a propaganda em prol de si mesmo. E se não me engano, Getúlio é o cara que faz, dentro da história do Brasil, o primeiro discurso direcionado diretamente à nação brasileira. Né? Fazendo escola, assim, o primeiro discurso de um presidente diretamente direcionado povo do meu Brasil. Quem traz isso é Getúlio Vargas. E veja como é a força da máquina de propaganda. Essa força é tão grande, ela é tão poderosa e ela é tão violenta que ela é utilizada até hoje. O volume de recurso público utilizado dentro da propaganda do Estado e dentro da massificação da propaganda do Estado é dantesca. E não para prestar conta com a população do que está sendo feito, e sim para propagandear, valorizar e criar esse ser quase mítico que nasceu dentro de um ovo de ouro. Com dinheiro Então, esse nacionalismo com dinheiro da gente, do pagador de impostos. Porque o Estado é um conjunto de instituições, não é? Mas quem sustenta somos nós. Pois é, desde o começo aí, essa coisa como você tinha falado, né? Que tipo, eu sou a pessoa que sabe ler, mas eu não sou a pessoa que pode ofertar, né? Porque tem os ofertantes aí, e se nada muda, tudo continua do mesmo jeito, e a gente tá aqui só observa e não consegue enxergar que lá no futuro vai mudar. Ou vocês conseguem enxergar uma mudança? Porque sempre vem aquela, né? E quando tá tudo perdido, chega o Salvador. Tá tudo perdido, chega o Salvador. E aí você, quando o Salvador chega, você faz... Existem salvação? perspectivas que é assim, algumas coisas acontecem pelo processo histórico em si, né? E aí não importa muito quem é a pessoa que está lá, porque aquele processo levaria àquele acontecimento. Existem algumas coisas que dependem exclusivamente de algumas pessoas. Né? Quando a gente falar, por exemplo, lá na minha opinião, né, o Jango, né? O Jango, ele tinha duas cartas na mesa. Ele poderia dizer, olha, eu vou ficar pra porrada e ver o que acontece, e eu vou me acovardar e fugir. Ele tinha essas duas cartas. Né? No caso aqui do processo lá de São Paulo, a figura do Getúlio, ela aparece porque talvez Getúlio também tenha visto essa oportunidade, mas haveria uma mudança. Seria inevitável essa mudança. Então, sempre tem um time da mudança. É agora. É isso, né? Por quê? Porque foi uma mudança que aconteceu no mundo todo. Perfeito. No mundo todo aconteceu. Também aconteceu. A gente viu aquilo dali, né? Nesse processo da década de 30, né, da crise de 29, vai surgir os nazifascismos lá na Europa. Pronto, né? quer dizer, o pessoal do bigodinho. Com exceção da Espanha, que houve a guerra, todos os outros países, os fascistas foram eleitos democraticamente. A Espanha foi o único que teve guerra, uma guerra grande, uma guerra, né, que consumiu bastante da Espanha. Mas que teve muito voto também. Foi uma eleição. A Guerra Civil Espanhola é uma eleição que é pau a pau e eles não aceitam a derrota. Eles não aceitam a guerra, eles estão no poder. Então, assim, mas muita gente pensa que na França, a França e a Inglaterra resistiram. A Inglaterra, a gente pode até dizer que resistiu, mas a França não resistiu. Tanto é que quando muita gente pensa, os Estados Unidos não conta isso nos filmes, mas o primeiro país que os Estados Unidos lutou na Segunda Guerra Mundial foi contra a França. Né? Foi invadindo, foi lutando contra tropas francesas. Mas enfim, trazendo para o Brasil, então, aquele movimento que gerou aquela mudança, ela vai gerar uma mudança no Brasil também. Quem seria o cara que iria aparecer? Não existia só Getúlio. Getúlio foi o cara que conseguiu a maior concentração ali de poderes ao redor dele e que ainda precisou de acontecer uma coisa que foi o assassinato de uma pessoa para ele poder ter o respaldo político completo. Perdeu a eleição, né? Não é? Ele perde a eleição, então precisa ter um assassinato. Por isso, o cara é assassinado. Por isso que eu fiz aquela pergunta, João. Eu disse, Getúlio não foi alçado a partir de... Foi. Porque existia o elemento epitácio pessoa, certo?
Existe um elemento epitar as pessoas. Paula, A gente Você tá numa situação acredita? difícil. você acredita que já passou mais de 1 hora que a gente tá aqui? Com certeza. Você É muito acredita? difícil, gente, isso. Não, mas aí dá pra ficar. Gente, não dá pra fazer um episódio só. Tem que ser Não uns dá. 30. Então a gente vai fazer mais um. Tá. Na próxima semana, a gente vai apresentar outro episódio com esses rapazes aqui. Melhor, né, Paula? Porque senão... Não dá. É. Não dá pra gente ficar Mas aqui é só 1 difícil, horinha. tem que interromper. É, a Muito gente tem. Tá aqui, ó. Então, assim, eu amei. Eu ficaria aqui tranquila, aqui atrás, aqui só ouvindo vocês. Pra mim, é uma sorte muito grande a gente ter acesso, né? Hoje eu poder ter acesso a ouvir vocês ensinando um pouquinho, assim, eu aprendendo, ensinando muito e eu aprendendo um pouquinho mais sobre política. Muito obrigada, né, por essa 1 hora, mas na próxima semana a gente tem mais 1 hora. Muito obrigada. E melhor ainda, na minha percepção, fico mais feliz, além de aprender, saber que muita gente vai ter acesso a ouvir, né, vocês ensinando sobre política, sobre esse tempo, né, e fazendo a nossa história. Então, muito obrigada. Como sempre, beijo, obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Na próxima semana estaremos aqui, mais uma vez, com essa mesma roupa, lindas. E eu queria fazer um pedido, Paula, porque sempre que a gente apresenta o podcast, tem uma pessoa que diz, vocês deveriam pedir mais para curtirem, compartilharem. Então, hoje eu peço, Dimitris, que você fale com o pessoal. Toma! Então, gente... Sobrou pra tu. Bom, para mim é um prazer muito grande. Eu, como empreendedor no Brasil, né? No meio de 2 historiadores, de 2 professores de história, vim para cá para aprender. É uma honra. Né? Para provocar, sobretudo, porque eu acho que tem que ter um elemento de provocação para todo o debate. Então, peço a vocês que, para que o conteúdo relevante, se você vê a educação como prioridade, se você entende que compreender a história do Brasil, a história política do Brasil, a história econômica do Brasil é fundamental para que a gente se enxergue, se entenda e consiga, sim, Paulinha, enxergar o futuro, mas mais do que isso, fazer com que a mudança aconteça, mais do que esperar que ela aconteça, curta, compartilhe, ative o sininho e comente. Exatamente, arrasou. Então, se você valoriza a educação, se você acha que esse episódio é importante, se você acha que é importante que essa informação seja disseminada, é isso que eu peço a você. Vamos criar uma corrente de educação. Vamos aproveitar que o YouTube está aí, então vamos aproveitar que a informação está disponível para fazer com que esse episódio fure a bolha e que a gente tenha milhões de views e compartilhamentos. Arrasou. Tô certo, João? Tá certíssimo. É muito importante que vocês compartilhem, que vocês façam esse episódio, esse podcast, viajarem pelo maior número de telas possíveis. E é sempre um prazer voltar aqui de novo sempre que você chamar. Obrigada. Muito obrigada. Eu adoro ouvir isso. A gente adora. Porque a gente vai chamar mais vezes. Manda, quando forem comentar, manda uma pergunta, manda uma coisa bem Importante. participativa, né? Participa junto com a gente aí, manda uma pergunta, manda um comentário, manda uma dúvida que gostaria de conversar aí com a gente, né? Então, vai ser sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui ajudando, né? Como nosso professor João falou, acho que qualquer movimento pela educação ajuda a transformar para melhor. Sim. Pois é. Importante. Então, obrigada pela audiência de vocês. Semana que vem a gente está por aqui de novo. E a gente sabe que tem que partir, né? Triste. Mas, enfim, obrigada, meninos. Vocês arrasaram muito. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Estamos muito felizes, realmente, que vocês aceitaram o convite. Então, boa noite. Tchau, boa Curta, noite. compartilha, comenta e Até tal. semana que vem. Até já.